A gente tem algumas possibilidades de entretenimento nesta quarentena. Estamos todos fazendo uso das melhores formas que podemos para conduzir esse momento, né? Então eu sei que assistir e ver entretenimento, seja em forma de música, seja na forma de filmes, o que quer que seja, isso gera um nível de distração que é importante nesse momento para poder a gente ter condições de lidar com a realidade realmente que está complexa, né? Então, assim, é claro que a gente tem a opção de ver muitos filmes, muitas séries, muita coisa que vai tirar a sua cabeça do lugar, de focar especificamente nas coisas que a gente não consegue controlar neste momento, como é o caso da pandemia do coronavírus. Então, assim, por que a gente não consegue usar essa oportunidade que a gente vai estar se distraindo para ver uma coisa ou coisas, né? São 2 documentários que eu vou falar aqui hoje, que possam elevar a gente a elaborar outras situações, né? Tanto o documentário que fala sobre a trajetória do Chicago Bulls, que em inglês ficou The Last Dance e em português acho que ficou Arremesso Final, se eu não me engano. Como o documentário da Michelle Obama, que é Becoming, e eu acho que ficou com o título do livro dela, Minha História, né? Esses documentários trazem figuras negras de muita projeção das histórias dos Estados Unidos. Tem o Michael Jordan, que é um fenômeno global do mundo do esporte. Eu não sei se as pessoas que estão aqui acompanharam basquete. Eu sou apaixonada por basquete. Acompanhava muito, joguei mal, mas joguei. E isso, ter passado por esse momento, eu vendo o documentário, que é uma minissérie de 10 episódios, 1 hora cada um, então é coisa pra caramba. Passado por esse documentário, eu relembrei muitas coisas da minha adolescência assistindo jogos e ver esses personagens, porque é um documentário basicamente masculino, então ver esses homens negros e ver essas histórias que envolveram as histórias. Aí que eu quero conversar. O nosso papo de hoje vai ser nesse espaço, das histórias que nutrem essas estrelas megalomaníacas, porque o Chicago Bulls, na década de 90, era tipo o time a ser batido. Mas ele não foi sempre assim. Então eles trazem, mostrando a trajetória e como essa trajetória está ligada à força do Michael Jordan, né? Então, assim, é claro que eu ia futucar para achar o que é que tinha ali e o que constituía esse personagem? O que constituía essa pessoa, Michael Jordan? O que é isso que alimentava ele? Porque era uma narrativa comum. Eu, por exemplo, não suportava. Não suportava, porque era imbatível, não tinha nem graça. Eu vi o jogo, não tinha graça. Eu tava sempre torcendo pro outro time para dar uma animada na minha cabeça, sabe? Então eu torcia muito pro Utah Jazz, pro Karl Malone, né? Pro Red Miller no Pacers. Eu torcia eventualmente pro Lakers, porque o Lakers também era meio bombadinho. Então, assim, eu ia indo nos outros times para poder diversificar a minha cabeça, porque era imbatível, o cara era imbatível. E aí, vendo o documentário, a gente consegue observar as questões que estão por trás dessa coisa maior, que é essa grande estrela. Cara, muito sinceramente, não estamos aqui, né? Eu não tenho nenhum contrato de publicidade com nenhum deles para ficar passando pano nas coisas que aconteceram. Então, assim, existem muitas questões problemáticas envolvendo Michael Jordan e o que ele fez dessa projeção que ele ganhou para retornar para sua comunidade. O que ele retornou enquanto fortalecimento do movimento e de pessoas negras, e como que ele usou essa voz nesse espaço, né? Como que ele fez uso dessa voz, dessa projeção que ele ganhou. Inclusive, o documentário traz um episódio bem crítico nesse sentido,
E aí todo mundo fala que o documentário foi para enaltecer o Michael Jordan, fazer dele o melhor de todos. Cara, se fosse só para enaltecer o Michael Jordan, eles não teriam botado muitas das coisas que eles colocaram. Então, assim, eu olhei essas opiniões, mas eu preferi traçar a minha própria. Teve um episódio que o Michael Jordan já era o Michael Jordan que a gente conhece, quem conhece, né? E a mãe tá tendo uma eleição para uma cadeira do legislativo americano. E você sabe que lá eles têm dois partidos só, né? Republicanos e democratas, né? Republicanos conservadores, democratas liberais. Está concorrendo lá pelo estado dele um candidato negro, democrata, e um candidato branco, republicano. O candidato branco, republicano, ele não só era um candidato branco, ele era um candidato que tinha posicionamentos contra o povo e o movimento negro. Contra, não era só assim, eu sou branco, então você deveria naturalmente apoiar o candidato preto. Não só por isso, né, mas porque ele realmente se posicionava contrário ao grupo, né? E aí, todas as pessoas esperando que Michael Jordan fosse fazer um posicionamento apoiando esse candidato. E aí ele tem uma das falas que ficou gravadas, que ele já era o garoto propaganda da Nike, e ele já tinha sua linha, né, de tênis, e aí ele fala que republicanos também compram tênis. E isso acertou um golpe na galera que apoiava ele. Muitas pessoas usaram isso, né, como um divisor de águas para relativizar realmente o apoio incondicional a ele. E ele fala que isso foi tirado de contexto e tudo mais, mas é uma frase e ela fala por si só, né? Não importa muito o contexto onde ela se coloque. E aí ele não apoia publicamente o candidato negro. E ele fala no documentário que ele não apoiou porque ele não fez da vida pública dele esse movimento de ativismo. E aí eu começo as perguntas. Existe essa possibilidade de ascensão social de uma pessoa negra no qual ela não se perceba como importante dentro do conjunto, do movimento, do impulsionamento do seu povo? E tem espaço para isso? Porque são perguntas que começam a andar dentro da minha cabeça. No momento que eu começo a ver isso, eu começo a perceber que ele fazia assim, ele era um homem de negócios. Então ele começou essa vida dele, a vida dele pública, a vida dele sendo o Michael Jordan, quando ele começa a crescer exponencialmente, ele começa a fazer escolhas de negócio e ele traça a sua rota com isso. É claro que isso só existe porque ele era um excelente jogador. E aí a gente vai falar dessa excelência também, né? Como é que é construída essa excelência? Sendo ele uma pessoa preta, um homem negro, né? Como é que isso se processa nas pequenas falas que ele vai soltando? Porque o objetivo do documentário é mostrar o último ano, The Last Dance é o nome que o técnico Phil Jackson deu para a última temporada que ele ia ser coach do Chicago Bulls. Então, assim, como é que foi essa última temporada e de onde ela vem? Ela vem lá de 84, quando eles assinam com o Michael Jordan pela primeira vez. Então, eles trazem esse espaço todo e aí eles aproveitam para dar destaque para algumas personalidades dentro do time. Então, claramente muito destaque para o Michael Jordan, claramente destaque para o Phil Jackson, né? Mas também para o Scott Pippen e para o Dennis Rodman, que são outros dois homens negros que têm tantas complexidades atreladas à existência deles que vale a pena também a gente usar esse espaço aqui para falar. Então, começando falando do próprio Michael Jordan. Ele sai dessa cidade no interior, né, em que o pai dele é funcionário da GE, né, General Electric, e a mãe dele é funcionária de banco, e eles criam os filhos de forma bastante rígida, os dois trabalhando fora. Então eles tinham uma preocupação com o que essas crianças iam estar fazendo quando eles não estivessem presentes. Então eles mobilizavam para colocar os filhos fora do horário escolar, sempre engajados em práticas esportivas,
práticas esportivas de equipe para eles terem essa dinâmica, né? Essa dinâmica de lida com a vida dentro, que era o que eles acreditavam que o esporte ia fornecer. E aí vem um componente muito interessante que para mim, é o que define esse direcionamento do Michael Jordan, que é o fato de que eles eram extremamente competitivos entre eles, os irmãos. Então, quando um irmão ganhava do outro irmão, ele ficava puto, rolava briga, não sei o quê, e eles competiam pela atenção do pai. E aí eram essas crianças tentando se destacar para ganhar a atenção do pai, e esse pai dava mais atenção conforme a coisa eles iam se projetando. Ele cobrava deles, ele pressionava eles, havia uma exigência em cima deles dentro desse espaço de competitividade. E ele fala abertamente: eu sempre queria a aprovação do meu pai, então eu tinha que ser o melhor. Olha, isso vai balizar toda a estratégia dele enquanto jogador, enquanto tudo. O fato dele estar sempre buscando a aprovação do pai e a atenção do pai determinou a forma como ele abordava o modelo competitivo de jogo. Em tudo ele era o melhor. Então ele entra na universidade e ele vira pro técnico e fala assim: eu quero ser o melhor jogador. Ele falou assim: então você treina mais. Mas eu já tô treinando como todo mundo. Aí o cara fala assim: mas você falou que queria ser o melhor jogador? O melhor jogador tem que treinar mais. Aí ele falou assim: espera que você vai ver que eu vou ser o melhor jogador. No final da temporada ele já era o melhor jogador. Esse é o tipo de coisa, se você falasse, se tivesse uma picuinha entre os jogadores e alguém tirasse um sarro da cara dele, ele só fazia assim: espera. No outro jogo ele ia destruir o cara. E ele fez isso o tempo inteiro. Quando tinha um time que sempre ganhava do Chicago Bulls, ele esperava um momento, e quando ele tinha oportunidade ele destruía, não importa as condições que ele estava. Uma vez ele joga com envenenamento alimentar, entregam para ele uma pizza contaminada para ele poder não ter condições de jogar. Ele joga o jogo inteiro, destrói, tipo, não deixa para ninguém. Apesar das condições físicas, o nível que ele opera é nesse lugar. Toda a competição eu tenho que ganhar, tudo eu tenho que ganhar, o tempo inteiro. Eu preciso ganhar. E aí, o que ele constrói com a equipe é esse espaço no qual ele é sempre o bully, ele é sempre o cara que está provocando os outros. Sempre. E isso é falado por vários dos colegas em outros pontos. Deixa eu ver aqui se alguém falou mal. Não, abertamente ninguém no documentário fala mal dele. Todo mundo fala: hoje eu entendo por que ele fazia isso. Hoje eu tô vendo por que ele fazia isso. As pessoas dá essa de chavada, assim, sabe? Não, é porque ele tinha essa coisa que ele tinha que ganhar. Não, é porque... Mas aí você vê as filmagens, ele em cima das pessoas. E aí quando você vê o irmão dele falando de infância, aí falando de como eles eram essa dinâmica com o pai, é exatamente desse jeito que eles se movimentavam. Então ele reproduz essa dinâmica porque a busca dele por excelência é nesse espaço. Mas aí, e o que ele vira esse ícone, ele vira esse exemplo para todo mundo, né? E o que ele faz com isso enquanto homem negro? O que ele faz para movimentar a sua comunidade em relação a isso? Pode ser que ele tenha inúmeros projetos sociais e tenha auxiliado muito e tenham várias instituições de contribuição, mas ele falando abertamente na televisão, tipo, faz um comparativo dos maiores atletas de todos os tempos, então coloca ali Muhammad Ali. Ali falava abertamente sobre isso. A única hora que o Michael Jordan fala de racismo dentro do documentário, ele fala que onde ele nasceu tinha muito racismo e ele estava fora, ele queria superar tudo isso.
Então ele ia sair da cidadezinha dele e ele precisava arrumar um jeito de fazer isso. Como se ele tivesse como fugir da pele dele. E aí eu vou trazer o que a doutora Neuza fala no Tornar-se Negro, que é isso, quando o negro percebe que ele não tem como a gente modificar as nossas características físicas para que a gente se alie ao ideal branco, a gente começa uma construção de comportamento que se una a esse ideal branco. E aí tudo aquilo que for contrário a gente vai repudiar e rechaçar. E nesse lugar que eu tô conversando aqui, eu não tô falando que é o que ele faz de fato, mas é o que transpareceu e é o que a narrativa dele enquanto atleta mostrou. E ele fala que ele não é esse atleta ativista. Ele não vai falar disso, ele não vai tocar nesse assunto, ele não é dele, não é a coisa dele. Quando eles trazem esse episódio, né, dessa disputa e que o branco maluco racista ganhou, cara, entendeu? A história piora, né? O candidato não teve o apoio dele, mas o outro candidato branco ganhou. Então, assim, é muito doido isso, porque aí já era um Michael Jordan que arrastava multidões, já enchia estádios. Se esse cara fala, o impacto que isso teria nas eleições seria enorme. Mas ele escolheu não usar isso. Ele fez essa escolha deliberada. Não, eu vou dar o dinheiro para a campanha do candidato negro, mas eu não vou falar abertamente para as pessoas irem votar nele, não. E isso foi uma escolha, né? E aí ele traz essa trajetória no qual ele fica reproduzindo esse padrão de competição, de competitividade dos irmãos com o pai e que, né, ele precisava ser o melhor, ele leva isso a jornada dele o tempo inteiro. Mas são homens com níveis absurdos de complexidade. Então, quando a gente fala disso, quando a gente fala desse espaço, é também observando que tem muitas nuances, que nada é tipo preto e branco, né? Não tem essa linha tão nítida. E aí eu vou falar um pouquinho do outro jogador, que é o Scott Pippen. E esse cara, mano, ele era o caçula de 12 filhos. 12 filhos. Numa cidade de 3.500 habitantes em Arkansas. Sim, essa cidade também, como sempre, assolada pelo racismo. Mas o que movia o Scott Pippen era muito diferente do que movia o Michael Jordan. O Scott Pippen também, né, gigante, mas imagina, uma família de 12 filhos, no qual, nesta mesma família, o pai e um dos irmãos ficaram paralisados. O pai teve um infarto na mesa do jantar e o irmão foi acertado numa aula de educação física e não conseguia mais se mexer. Então você tem 14 pessoas dentro de uma casa e 2 delas com necessidades especiais, né? Só isso já gera um espaço de extrema dificuldade. Pobres, todos eles pobres. Ele se lançou no basquete, numa quadrinha no quintal da avó, de chão, e que ele ficava lá jogando, fazendo dele, tipo, como é que eu fujo dessa realidade difícil? Eu vou para essa do esporte. E aí ele não entra em faculdade que o scout vai buscar ele, como em outros casos, não. Ele começa trabalhando como gerente de equipamentos, né, para a universidade. E aí ele vê que alguns dos atletas não cumpriram lá os quesitos acadêmicos e perderam as bolsas. Então as bolsas estão vagas. E aí ele vai ao técnico e encher o saco do técnico até o técnico deixar ele ter uma das bolsas. E é assim que ele começa a jogar basquete universitário. E aí a trajetória dele também. Aí o cara vai correndo atrás, vendo como é que ele se desenvolve mais, tem um crescimento absurdo, né? É um cara super focado. E ele assim, aí é que eu vejo para onde foi o olhar dele. Porque por muito tempo ele era um dos melhores jogadores da NBA, mas que ganhava, tipo,
um top 2, top 3 jogador da NBA que ganhava lá para baixo do 100º salário, 120 e tantos que ele estava ganhando, abaixo, né, da galera. Tinha cento e tantos jogadores ganhando na liga mais que ele. E por que era isso? E aí eu entendi nesse documentário. Ele, logo assim que assina com o Chicago Bulls, ele assina um contrato de 7 anos com o valor mais baixo. Mas por que ele faz isso? E aí ele fala no documentário: eu não poderia me dar o luxo de acontecer alguma coisa comigo, eu ficar machucado e eu não conseguir prover para minha família. E aí ele vira um dos atores chaves da liga. Não pode renegociar o contrato, fica num contrato com salário super baixo, mas ele tem a garantia de que ele consegue devolver, sustentar a mãe, fazer casa, ajudar as pessoas. Esse era a motivação do Pippen. Ele precisava prover para a família dele. E aí esse cara tem uma dinâmica com o grupo completamente diferente do Michael Jordan, completamente diferente. Ele era o de boas. Ele ficou tipo tough skin, sabe? Ficou meio durinho porque o Michael Jordan ficava em cima dele. Então assim, ele já não era o bobinho de sempre. Mas ele é essa pessoa, você vê que até a voz dele é mais baixa, mais tranquila. Excelente jogador, excelente. Líder de rebound, líder de passe, assistência. Ele é espetacular do perfil técnico. E você vê que em termos de personalidade ele também era tranquilo. Mas quando vai chegando no fim do contrato dele, aí começam umas dinâmicas, uma crise interna. O que leva o Chicago Bulls a acabar com o super time não é porque eles não tinham mais condições de jogar. Era porque começam questões de gestão aí. E aí você vê a dinâmica de o que é o olhar de negócios olhando para aquele conjunto de jogadores. Para mim é diferente o que está acontecendo na sua vida. Você não assinou aqui que é isso? Então é isso que vai ser. E esse cara, ele continua se empenhando, continua dando o seu melhor, sendo excelente naquilo que ele faz, apesar de ter um contrato extremamente subvalorizado. Porque no momento que ele assina, a NBA dá um salto em que começa a gerar milhões e milhões e ele permanece com o salário anterior. E ele só vai questionar isso abertamente quando o contrato está vencendo, que ele vai renegociar um novo, que acaba sendo trocado e tudo, uma confusão. Mas você vê, ele manteve aquilo ali que foi estipulado e teve a garantia de que a sua família ia ser cuidada. E isso, para mim, foi um grande definidor. Como que esse cara lidou com essa ascensão, esse crescimento, né? Ele não deixa essas questões que estruturam ele enquanto homem negro passarem batida. Ele cuida ele volta e dá atenção a tudo isso. E os irmãos vêm para falar isso também sobre ele. Então, isso foi uma dinâmica muito interessante de perceber isso e perceber que ele não se revolta com isso, a não ser no momento em que ele já vai ter que questionar esse fato salarial mesmo. Então, são muitas coisas a gente está falando aqui de como é que esse movimento foi acontecendo dentro desse time. E aí a gente vai para o outro personagem, que é um homem negro, e aí ele esfrega na cara questões de masculinidade para quem quiser ver. Porque quem conheceu Dennis Rodman enquanto personalidade no esporte, antes de ver esse documentário, você não faz ideia de tudo aquilo que ele é tecnicamente. Você só via o caos que parecia que era a vida social, a vida pessoal dele. Era só isso que você via, só isso. Por quê? Porque ele era o cara que pintava o cabelo de 1000 cores, ele era o cara que parecia vestido de mulher, ele era o cara que tinha não sei quantas... Ele estava sempre nas baladas, sempre tomando, sempre não sei o que, sempre fazendo confusão, briga, disputa. Ele era esse... Você achava que essa vida dele estava sempre em chamas. E você vê o que é direcionamento da mídia. Porque eu sabia que ele jogava muito bem. Eu via ele jogando, falava, cara, ele joga muito bem. Mas tinha essa confusão tão grande em torno dele que você ficava assim pensando, meu Deus do céu, como é que esse cara chega para jogar na quadra, né? E ele mãe solo, tá? A mãe dele dirigia ônibus escolar.
E eles viviam, tipo, no Projects, que era tipo... É o gueto americano, né? São casas subsidiadas pelo governo, com um aluguel menor, mas é onde o bagulho fica doido, né? Então, eles moravam nesse lugar. E aí, quando ele fez 18 anos, que a mãe dele olhou pra ele e falou assim: você não tá fazendo nada da sua vida, você não tá indo pra canto nenhum, você vai sair de casa, tchau. Botou ele na rua, e ele morou 2 anos na rua. Dennis Rodman, 2 anos na rua. E aí ele ficava dormindo no quintal dos amigos, dos vizinhos, de quem deixasse ele entrar. E aí ele pegou um dia jogando nas quadras, jogando. Ele acordava de manhã e ia lá e jogava, acordava e ia lá e jogava. E alguém viu ele jogando. Falou assim: você não quer vir jogar no nosso time aqui da Universidade de tal? X. Aí falou: amor, o cara tá morando na rua, tá entendendo? E morando na rua, parênteses importante, não virou traficante. Ele via o rolê acontecendo e tal, olhava as coisas, mas não entrei nessa onda. Ficou lá, jogando. E aí é visto, e aí vai pra dentro da universidade, e aí ele vai com tudo. Sabe assim, outra dinâmica das pessoas negras. Achou uma micro oportunidade. Passou com tudo dentro dela. Jogava o tempo inteiro, ficava treinando. E aí ele fala, quando você vê o que ele faz na quadra e você vê ele falando como é que ele desenhava tudo aquilo, ele memorizava como cada um arremessava e o que a bola fazia no ar para ele saber como é que ele ia rebotar. Ele olhava exatamente o lado fraco de cada um para ele saber onde é que ele ia roubar a bola. E o que a gente via quando a gente assistia os jogos? A gente só via a confusão dele com as mulheres, dele com os cabelos. Era só isso que jogavam na nossa cabeça o tempo inteiro. E aí, esse cara super... ia até um determinado ponto, não tinha nada dessas coisas de cabelo. Isso aconteceu depois de um ponto na carreira dele. A Madonna vê ele, acha ele gatinho e vai lá agarrar ele um pouquinho. A Madonna fala para ele começar a viver a partir do que ele quer para a vida dele, não o que os outros acham que ele deve ser. Nesse momento em que ele faz uma transição, que ele troca de time, aí que ele fala assim: não, peraí, agora eu vou ser eu. Aí começa a descolorir o cabelo, começa a fazer as coisas. Num espaço de uma masculinidade extremamente tóxica. De um perturbando o outro, um falando do outro, falando de coisas. Essas dinâmicas que a gente conhece masculina que são para diminuir, para afetar essas coisas. E esse cara se veste de mulher, esse cara bota unha, esse cara bota peruca. Só para deixar nítido e marcado: eu vou ser o que eu quiser, eu vou ser o que eu quiser. E nesse contexto, ele ainda é uma das estatísticas mais altas na época, né, de rebote. Ele fazia tudo dentro da quadra. Ele descobriu que era isso que ele era bom fazendo e ele se especializou em fazer isso. E as pessoas contavam com essa excelência dele nesse sentido. Então, no meio desse contexto, década de 90, que ninguém falava de masculinidade tóxica na década de 90. Tá, meus amigos? Então esse cara resolve dar um soco, um chute na porta, um homem preto, e fala assim: sinto muito, eu vou fazer tudo isso que eu quero. E ele viveu outros lados dessa masculinidade. Ele teve essa parte que ele se transvestia, né? Mas ele também teve muito envolvimento com muito álcool, Las Vegas, mulheres, tudo. Ele fez de tudo. Dennis Rodman fez de tudo. Pensa numa coisa que ele fez. Também fez isso. Ele fez de tudo, mas o que eu achei super interessante dele relatando era a dinâmica dele de mentalidade para entrar na quadra, que a gente não tinha acesso a isso, que a gente não tinha conhecimento sobre isso, porque toda a confusão que acontecia fora das quadras, eles jogavam na nossa cara como telespectadores do basquete, como se fosse a coisa mais importante sobre ele. E esse cara tava só traçando a narrativa dele, era isso que ele queria fazer. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Tem uma hora que no documentário ele fala assim: eu quero fazer o que eu quero fazer, o que me deixa feliz, o que me deixa feliz como se eu fosse uma criança de 10 anos. O cara foi um fucking sem teto, cara. Se ele quer se ele quer se vestir de mulher, meu Deus. Qual que é o nosso problema com isso? Por que a gente tá dando mais atenção a isso do que outra coisa?
E aí o próprio Michael Jordan fala, o próprio Scott Pippen fala, eles falam abertamente assim, que o cara era sensacional na quadra. A gente só precisava deixar ele fazer o que ele queria fora dela. O técnico vai falar dele. Aí, micro falar de Phil Jackson é branco, a gente tá aqui focando em excelência negra, né? Phil Jackson, ele era um técnico diferenciado, porque o que ele trazia de elementos para treinar essa equipe? Elementos do Zen budismo e elementos da filosofia nativa americana dos Estados Unidos. Então, o que ele constrói com essa equipe é algo diferente do que só jogar basquete. É jogar como um, é perceber os outros, é saber ter a cabeça no jogo para poder observar as possibilidades. O que ele treina essa equipe é num espaço completamente diferente. E aí ele vira para esse Dennis Rodman problemático, que todo mundo fala que ele é problemático, e fala assim, cara, você é diferente, você é um do seu tipo aqui nessa terra. Então você faz o que você precisa fazer. Não vou ser eu que vou ficar tentando te controlar. E aí ele estabelece essa dinâmica de respeito com ele e sabe que quando ele precisa contar com ele, ele conta com ele. Mas ele é um cara, o Dennis Rodman era o cara que precisava estar 100% motivado, de uma motivação interna dele. E aí tem uma peculiaridade bem nociva, que ele fala que ele era esse cara que fazia o jogo sujo. Ele fala isso no documentário. Então ele era o cara que batia, que empurrava, entendeu? Ele fazia o que o Michael Jordan não ia fazer, nem que o Scott Pippen ia fazer, porque eles eram os meninos bons. Então, e ele entrava em quadra para ter isso, para ter um nariz quebrado, para se cortar. Ele queria essa dor. Então, o que motiva o Dennis Rodman, o que motiva o Michael Jordan, era essa excelência, essa aprovação, ter essa aprovação do pai. O que motiva o Scott Pippen é prover para a família dele. Que motivou o Dennis Rodman nessa leitura que eu estou fazendo, fica sendo essa relação, essa dinâmica com a dor, essa busca por viver intensamente uma vida querendo essa liberdade, mas ter essa relação contrastante de que há necessidade de um sofrimento para ele poder tá mostrando, tá revelando aquilo que ele veio fazer. Ele precisa sentir essa dor. Isso é fodido, isso é cagado. Tanto é que tem um episódio que aí em torno de 93, mais ou menos, em que eles aparecem e aí os amigos chamam 911, né? E acham ele dentro do próprio carro dele, trancado com a arma dele, um rifle. E ele pega, segundo ele pegou no sono, né? O que ele ia fazer com essa arma? Ele ia fazer algo contra ele mesmo? Ele fala que ele estava muito perdido nessa época. Porque até lidar com tudo isso, lidar com todo esse crescimento, entenda, não existia isso que a gente passou a conhecer como NBA, como expandido com broadcasting para vários países, players ganhando bilhões. Isso não existia antes. Isso começa a existir com eles. Então você tem esses homens negros alçando essa projeção de atores de Hollywood, que aí você vê os atores indo no camarim, vê eles, você vê eles na quadra, né, assistindo aos jogos. Esse fenômeno cresce com esses caras. E como é que eles lidaram com isso? Né? Como é que foram os padrões que eles usaram para estabelecer isso? Então, assim, basicamente, o que eu vou escolher para falar do documentário do Last Dance é isso, né? O arremesso final. É observar quais foram as dinâmicas que esses homens negros apresentaram na busca pela excelência, né? E você vê que de diferentes formas, mas assim, muito o que mais se projetou deles, né? Que foi o Michael Jordan. Você vê como é que ele incorpora esse ideal branco dentro do seu comportamento, ao ponto de não achar que precisa, né, apoiar um candidato negro, de achar que não tem que fazer esse ativismo, de achar que não é isso o rolê dele e que tá tudo bem não ser para todo mundo, mas você ganha uma voz dentro da comunidade. E como é isso de não dar uso a ela, né? Como é que é isso? Então, assim, foi interessante para mim, enquanto pessoa que gosta do esporte, ver, né, como é que foi essa trajetória de todos esses anos. Mas a pessoa que gosta de pesquisar sobre negritude, gosta de entender isso,
eu consegui ver esses bloquinhos, essas coisas dentro dessas pessoas e observar de análise comportamental mesmo que, por exemplo, quando ele fala desse episódio, Michael Jordan fala desse episódio, você vê que o corpo dele, se acontecesse de novo agora, talvez ele fizesse a mesma coisa. Você vê que não tem assim um pesar, uma coisa, realmente, porra. Não, você vê que é exatamente isso que ele é, entendeu? Então, assim, é essa forma de que ele escolheu lidar com essa projeção imensa que ele ganhou, entendeu? Internacional, de ser o cara dos milhões e tudo mais. E hoje ele é dono de um time, né, de basquete e tudo, mas olhar esse movimentinho de como é que essas pessoas lutaram e como que a gente é nesse espaço, né? Quando a doutora Neuza fala no Tornar-se Negro de o que essa ascensão social custa a pessoa negra, a essa subjetividade, o que acontece nessa subjetividade, né, que é esse inconsciente, como é que fica esse psicológico, e você vê que isso é uma coisa que você consegue olhar no documentário e ver, né, e ver essas pessoas, até mesmo que o espaço do esporte seja um espaço que a gente tenha se acostumado a visualizar pessoas negras se destacando por conta dessa colocação sobre o vigor físico da pessoa negra e tudo mais. Então a gente tem isso no nosso ideal já acostumado a ver ele se projetando. Mas ele se projetou muito além de qualquer outro, né? Em termos de ganhos e tudo mais. Então, assim, o que isso também custou a ele? Ele não podia fazer nada. Teve uma questão dele com apostas, né? Gambling. E você vê que ele não podia fazer nada, não podia fugir da linha nem um milímetro, porque ele era penalizado coletivamente por isso, né? Ele era muito mais cobrado, ele era muito mais contestado. E você vê a importância dessa figura paterna tinha nessa construção dele de vida, que quando esse pai morre, como que as coisas se debruçam. E o cara era muito, muito, muito ligado a essa figura paterna. Então, assim, é uma das cenas mais emocionantes é quando ele se joga no chão que já perdeu o pai, e aí ele ganha um jogo no dia dos pais, e como que isso, ele desmonta, né? Ele literalmente, você não vê ele desmontando, mas quando ele fala do pai, tanto falando no documentário Dias de Hoje, quando mostrando essa imagem, você vê que ele desmonta. Então, ele construiu isso, a excelência dele está atrelada a isso, a esse nível de competitividade que o pai ensinou a ele, entendeu? E que ele saiu reproduzindo. E você vê numa interação dele com o filho dele, ele reproduzindo isso também. Então, como é que a gente vai criar caminhos que gerem essas rupturas necessárias também quando isso não for tão benéfico, né? Quando é que a gente vai começar a acolher o nosso cuidado com o nosso psicológico, com o mesmo afinco que a gente tem o nosso cuidado com o nosso físico, muitas vezes? Quando isso vai virar uma prioridade pra gente, né? Então, assim, basicamente no The Last Dance era isso que eu queria falar, e agora eu queria falar um pouquinho também sobre, deixa eu que eu anotei umas coisinhas aqui para falar do documentário da Michelle Obama. E aí eu já vou fazer a ressalva que eu não li o livro, então eu não vou trazer nada do livro e também não vou trazer muito spoiler do documentário, porque é um documentário curtinho, tá? Então dá pra você assistir assim num dia de boa. E eles fizeram um trabalho legal porque eu só vi uma pessoa só falando do documentário. Depois eu até vi com o meu corpo se ele queria assistir algum review de alguém que viu, pra ver uma opinião, outra. E acabou que não, até mesmo pra poder falar aqui de vocês meio que sem contribuição externa, a não ser a minha e dos meus. Mas para falar que parece que o documentário separou bem, né? As coisas que estão no documentário estão no documentário e as coisas do livro estão no livro. Não fica cruzando muita coisa, não. Então, assim, é muito interessante porque a figura da Michelle Obama, pra mim, na época da eleição, e aí a gente já tá falando do período que eu já sou maior e tudo mais, que alguns ainda era pré-adolescente, mas agora a era Obama a gente já tava todo mundo grandinho, né? Então eu olhava muito para essa mulher e a dinâmica dela dentro dessa eleição, e eu sempre via ela com um papel de destaque. E depois eu fui procurar saber naquela época, né, o que ela era. Eu via que ela era uma advogada já de destaque, uma pessoa que se formou numa das maiores universidades dos Estados Unidos. Então isso já gera assim, você já fica já com o olhinho meio brilhando olhando para ela.
Mas você perceber no documentário o papel realmente importante que ela teve dentro da eleição do Barack, aí fica palpável, né? Fica tangível. E você vê essa cobrança por perfeição de novo, né? A gente fala de cobrança de perfeição lá, fala de cobrança de perfeição aqui, porque a cobrança de perfeição recai sobre todas as pessoas pretas. Cobrança da perfeição de novo no comportamento dessa mulher durante esse período eleitoral. Porque, cara, na moral, sinceramente, os Estados Unidos elegeu, né, esse presidente que está lá com eles, e das coisas que ele cobraram do comportamento de Michelle, que ela não podia se cumprimentar com um soquinho. O marido dela foi um caos, virou capa de revista. Ela não podia falar 2 palavras que pudessem dar a entender uma outra coisa no discurso. Você vê ela falando a tristeza com que ela fala que por conta dessa má compreensão ela tem que começar a ler de teleprompter e não pode mais improvisar nada. Ela vira essa coisa quadradinha porque ela não pode falhar, ela não pode errar. E aí você corta pra câmera 12 e você tem a última eleição dos Estados Unidos que eles elegem essa pessoa e que sobram coisas equivocadas para falar sobre ele, né? Sobram, vamos dizer só isso, sobram. E eles elegem ele mesmo assim. Eles ficaram dando chiliquinho com cumprimento entre Barack e Michelle com soquinho. Você vê como é que o que é racismo. O que é racismo 101, lição número 1. Esses muitos pesos e muitas medidas fica flagrante. Ela fala, uma hora que você percebe ela falando assim, dá uma baixadinha quando ela fala disso, né, de que aí ela tem que começar a fazer tudo isso muito planejado, muito arquitetado. Mas eu resgatei aqui algumas falas dela no documentário que trazem um reflexo que a gente pode fazer bons paralelos com o momento de hoje. Ela estava aí ela, o que ela faz, né? O documentário é um pouco de história dela, mas é muito falando dessa turnê que ela faz levando o livro, né, para lançar em diversos lugares e a estratégia que ela usa de interagir com jovens, que ela quer um momento com jovens em todos esses lugares, né? Ela pode encher um estádio de pessoas, mas ela quer um encontro com jovens de alguma forma, né? Então eles tiram bastante coisa desses encontros, né? E que tem um encontro com jovens nativo-americanos na universidade e que ele fala assim, como é que a gente vai fazer agora que a gente elegeu que foi eleito esse presidente, em que você já vê a mudança no comportamento das pessoas, você já vê as pessoas usando boné, apoiando as coisas que ele fala e isso me afeta muito e tudo mais. Aí ela fala assim, eu preciso que vocês ganhem perspectiva de que vocês estão atravessando isso e que vocês não deixem o que está acontecendo agora modificar o que ele pode, o que será de vocês. Vocês estão na faculdade agora, esteja aqui na faculdade agora, conquiste seu diploma. O que ela faz? Ela puxa esses jovens para o momento presente. Porque no momento em que ele está elucubrando sobre, ai meu Deus, o que vai ser? Porque esse cara ganhou e agora eu tô vendo já pessoas aqui apoiando ele e falando coisas absurdas e tudo mais. Meu Deus do céu, a gente não vai conseguir lidar com isso e tudo mais. Aí ela ancora esse menino e ele fala assim, ó, agora, pensando agora, aqui, você está na faculdade agora, você precisa conquistar esse diploma, já que você está aqui dentro. Tantas pessoas você está, vamos focar no agora. Isso é interessante porque quando a gente fala de estar no presente, isso fica lá longe, né, gente? A pessoa fala assim, não, fique no presente. Aí a gente já fica lá com crise de ansiedade, fica pensando nas 1001 coisas que podem acontecer, mas ainda não aconteceram, mas se elas acontecerem, como que você vai reagir a elas? E isso fica fritando dentro da cabeça das pessoas e aí ela tem essa fala e eu acho ela importante, inclusive para agora, para esse momento que a gente está vivendo, no qual a gente não tem controle da dinâmica desse vírus, a gente tem controle do nosso comportamento, das coisas que a gente faz, porque as outras decisões estão no espaço dos outros. Então, para quem está agora
nesse momento presente, o que a gente pode fazer agora para lidar com a situação? A gente vai sempre ter uma perspectiva em que ela é mais objetiva e ela vai tirar a nossa mente desse espaço de ficar projetando e procurando soluções para coisas que ainda não aconteceram, que estão apenas no âmbito do pensamento. Então, quando a Michelle fala isso, eu achei isso uma coisa muito interessante. Ela também fala do ressentimento de ver o povo preto americano não apoiando o conjunto maior de decisões que na época tanto Barack Obama tomava, né, enquanto presidente, mas as decisões posteriores que precisavam ser tomadas. Então, assim, ela vê esse racha, né, e ela fala isso com bastante ela fala isso com aquela vozinha, quando a pessoa vai falando e a vozinha vai abaixando. Então, uma coisa interessante também que uma jovem pergunta para ela no grupo, que era como lidar com a invisibilidade da mulher negra. E aí ela fala que nunca se sentiu invisível. Ela nunca se sentiu invisível. E aí eu vou fazer um corte para... Com certeza no livro ela deve ser explorado bastante a infância dela e como é que ela foi criada e tudo mais. Pelo pouco que é dito no documentário, mostra assim, de que eles eram uma família em ascensão social, né? Que eles moravam nesses bairros que até ficaram conhecidos, né, nos Estados Unidos pelas pessoas brancas, como esses bairros estavam sendo invadidos pelos negros, os negros estão invadindo os nossos bairros. Então, ela morava em um desses bairros. E aí mostra uma fotinho da primeira, quando ela chega no bairro, na escolinha dela, que tipo 2, 3 criancinhas pretas, e depois no último ano dela na escola já tem uma galera preta já. Então, assim, era uma família em ascensão. Então, o espaço que eles cultivavam dentro dessa casa era esse espaço da excelência acadêmica, né? Então, assim, ela falar que nunca foi invisível, talvez tenha sido uma construção de educação que eles deram lá dentro. Ou talvez ela nunca tenha se percebido assim por ter construído dentro da cabeça dela uma dinâmica, né? Mas todo mundo sabe que rola, né, gente? Não sei vocês aí, como é que vocês são, vocês podem comentar. Eu já fui invisibilizada inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inclusive, eu cheguei num ponto da minha vida que eu podia contar as vezes que eu era visibilizada e não invisibilizada e tal, de tanta diferença que tinha, né? Então, ela fala, respondendo essa menina, né? Ela fala que essa visibilidade, quem tem que buscar, ela tem que buscar de dentro. Essa menina teria que usar seus recursos internos para ter isso, né? Para trazer isso à tona. E eu vou falar de uma coisa que ela fala muito brevemente no documentário, mas talvez no livro fique mais bem explorado, de que ela teve, que ela fala keep up, né? Que é correr atrás quando ela começa a se relacionar com Barack Obama sobre essas questões mais sociais, mais amplas. Talvez, mesmo ela sendo advogada, ela fez, né, top universidades dos Estados Unidos, foi para um excelente escritório de advocacia. Então, assim, não sei quanto dessa dinâmica de ser uma mulher negra, de se posicionar e de falar para a comunidade negra, de enaltecer, de levantar e de, né, criar esse espaço de ativismo mesmo, o quanto que ela tinha exercido disso. Mas algumas coisas, quando a gente solta e fala, elas dizem que talvez aquilo ali seja uma narrativa, uma construção ainda em andamento para ela, né? Fala que agora as coisas estão mudando muito, né? Porque as crianças, as 2 filhas deles cresceram bastante, eles já estão com síndrome lá do ninho vazio. Então, até parte dessa turnê com o livro, escrever o livro, fazer a turnê com o livro, é muito desse reencontro, né, dela com ela mesma, inclusive reencontro nessa nova fase. Reza a lenda que em algum momento aí nos próximos 8 anos, Michelle será candidata. Será? Não está no documentário, isso foi uma conversa que eu vi fora. Não sei, eles já elegeram Barack Obama, para eleger a Michelle é um pulo, né? E aí deixa eu ver aqui.
Ai, tem um momento super fofo de uma senhora idosa, uma senhora negra idosa, e tava um desses encontros que ela fazia, né? Que ela fez com os jovens e aí fez com essas senhorinhas também. E a senhora fala assim, que ela olha para ela e fala assim, eu nunca imaginei que fosse ver alguém, uma família negra na Casa Branca, né? Ela nunca pensou que isso poderia acontecer. E aí a Michelle fala assim, toda vez que eles faziam alguma coisa, ela diz ela e o Barack, eles faziam com a comunidade negra em mente, né? E a força que é você poder falar isso, você ter o casal de presidente, primeira dama, em que o foco, o objetivo deles era, né, a construção de algo que fosse impactar positivamente essa comunidade preta, pensando que nos Estados Unidos o percentual de pessoas negras é muito menor do que o Brasil, muito. Eu sei que a gente não deve comparar, porque, enfim, temos outras dinâmicas que, né, nos colocam nessa posição que a gente está hoje, mas para mim é muito difícil não comparar, gente, muito difícil. E outra coisa que eles destacam, que ela fala no documentário, que aí já é o fechamento da nossa conversa, inclusive, porque vai dar, deixa eu ver aqui, já tá chegando no nosso final, que a orientadora vocacional dela, né, lá nos Estados Unidos, falou que ela não ia ir para essa universidade, Princeton no caso, que ela não era boa o suficiente. E aí ela vai, né, super vai. Mas aí ela chega na universidade e ela fala, gente, mas as pessoas aqui não são nem tão inteligentes assim. Eu achei isso o máximo. Porque, né, a gente fica aqui achando que esses espaços ultra elitizados academicamente são só de gênios. E aí depois a gente vai lá e olha que eles são só de filhos de algumas pessoas que tiveram mais condições do que outras. E isso precisa ficar nítido pra gente. Quando a gente se desvaloriza por não conquistar alguma coisa, muitas vezes a gente vê alguém conquistando algo e a gente não sabe as pré-condições facilitadas que esse indivíduo teve acesso. E aí a gente se julga e se cobra num nível que eles lá não foram cobrados. Isso é muito prejudicial, isso é muito complicado. Mas, que vai acabar aqui, ela falando das ações afirmativas. Lá nos Estados Unidos, as ações afirmativas são as nossas cotas, né? Aí ela fala assim, gente, interessante, eu vou fechar com a piada de Michelle Obama. Interessante, né, que as ações afirmativas só são questionadas quando elas são para as pessoas pobres e para as pessoas negras. Porque eu vi lá na universidade várias ações afirmativas que são para os atletas e são para os legacies é legado, que é o filho da pessoa que estudou na universidade. Eles são chamados de legacy. E aí, para os legacy e para os atletas, tem as mesmas ações afirmativas, mas ninguém questiona. Por quê? Porque, no caso, elas são... já é esperado que eles estejam ali. Mas para preto e para pobre, aí pode ter, né? Acho que esse paralelo se aplica à nossa realidade de cotas, né? Que a gente teve cotistas dos imigrantes, dos cotistas iniciais, e ninguém achou ruim. Mas vaga na universidade para preto e indígena, o povo acha muito ruim, né? Então a gente vai só encerrar com esse deboche de Michelle Obama. Eu imagino o seguinte, gente, eu quero viver num mundo em que a gente possa se exceder e sermos excelentes e termos projeção sem que isso custe a nossa sanidade. Eu escolho viver nesse mundo, em que eu não precise abrir mão de ser uma pessoa que tem um ideal junto ao meu povo e isso não vai me custar perder nada, não ter acesso a nada, né? Que isso não seja como que o Michael Jordan, que ele teve que fazer uma escolha entre o econômico e o social. Será que ele vai devolver para a comunidade dele ou será que ele vai ter dinheiro? E aí ele faz a escolha do econômico. Eu não quero que isso custe eu ter que me manter vinculado a um ideal branco que já inunda a minha subjetividade ou eu poder resgatar as minhas raízes. Eu quero ter essa condição de ser excelente
sendo eu, uma pessoa preta, uma pessoa que se preocupa com a minha comunidade, que dá retorno para ela, e que isso seja o foco, que isso seja propagado entre nós, que a gente construa uma forma saudável de nos projetarmos, de sermos grandiosos, porque a grandiosidade é inerente a nós. A grandiosidade é a nossa potência. E você vê essas pessoas fazendo coisas sensacionais e você fala assim, isso que ele tem lá, eu tenho aqui e eu posso me posicionar e me projetar de uma forma a usar isso para enaltecer e engrandecer toda a minha comunidade. Esse é o meu grande objetivo, essa é a minha escolha, é por isso que eu venho aqui, é por isso que eu venho aqui tratar com vocês de tudo que a gente pode fazer, das pequenas ações do nosso dia a dia, das perguntas que precisam ser feitas para que a gente possa ser mais gentil com a gente mesmo, que a gente possa nos amar mais, que a gente possa olhar para o espelho e criar uma relação cada vez melhor com a gente mesmo. Então, assim, muito obrigado por vocês que estão aqui, muito obrigado por quem vai ver depois. Eu fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E qualquer coisa me chama aqui, você sabe que a gente está sempre disponível para conversar e fazer a nossa troca. E aí, salve galera! Esse papo fez sentido para você? Pois é, bota aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E também, se você acha que tem algum amigo, alguma amiga, algum amigo que pode também se beneficiar do que a gente trocou aqui, compartilha, manda para ele. Bora nessa?